Boa noite a todos. Mais uma vez eu venho falar, que é edificante a gente estar aqui falando diante de todos, brincando com ela. Realmente nos vemos sempre, mas o nervosismo sempre vem, as palavras faltam, a leitura fica embargada, mas vamos lá. Deus está olhando por nós. É livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. Hoje eu peguei uma página que me diz o seguinte: imunize-se com um pensamento positivo. Logo pela manhã, levante-se imaginando ser jovial e forte. Sinta-se com abundância e alegria. Nada veja de adverso, de negativo. Tudo é bom para você. Agradeça a Deus por isso. Ao final do dia, agradeça novamente e durma tranquilo, com esperança no coração, tratando os outros como irmão e a si mesmo como filho de Deus. Você está sendo positivo, fica imunizado contra a doença, evita contratempos, conversa a alegria, torna-se feliz, vive o pensamento só no que é bom, garante-nos a saúde física e espiritual. Com isso me deu a entender, que o pensamento positivo, é que nos move, é que nos faz caminhar. E cada vez que a gente pensa negativo, acredito que o contrário deva surgir em nossas vidas. Então, que Deus nos abençoe, nos dê hoje uma noite de ensinamento, de leitura, de aprendizado, e que a gente possa renovar nossas forças, nossas energias, que a semana está começando e que ela seja próspera para todos nós. Que Deus nos abençoe e que assim seja. Boa noite a todos. Agora saiu. A gente hoje vai falar de um tema do Evangelho segundo o Espiritismo que é muito importante. O título se chama Os Infortúnios Ocultos. E quando a gente fala a palavra infortúnio, tem algumas palavras no Espiritismo que a gente... Aqui tá bom? Tranquilo? Tem algumas palavras que a gente não conhece. Eu tenho uma lista de palavras que, quando eu vou olhando o Evangelho, eu nunca tinha lido. Essa é uma, infortúnio. Porque a gente não diz assim, nossa, minha vizinha está passando por infortúnio, Mas aí a gente vai procurar essa palavra no dicionário. Infortúnio é um evento ruim, um acontecimento infeliz, desagradável. No ditado popular, a gente usa uma palavra que a gente chama perrengue. Vocês já ouviram falar? Está passando por um perrengue, que em perrengue, sinônimo de infortúnios ocultos. Tá? Muito bem. Então, a gente tem várias palavras assim, desafio, obstáculo, perrengue. Então, são palavras para ter. Mas antes da gente falar do infortúnio, logo o que a gente está falando hoje está lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai começar com uma passagem de Jesus que orienta todo esse capítulo. E é a seguinte. Estou com medo de ficar num lugar que vocês não leiam. Tende fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado, para a gente ter cuidado, em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, ao contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está no céu. Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados. E ficou um trechinho ali, que já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmolas, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. É interessante que ele fala em trombeta. Quem já ouviu trombeta, é aquele instrumento que faz um barulho, chama a atenção de todo mundo. Quando a gente quer chamar a atenção, já põe aquela trombeta enorme, Então, olha, quando você fizer, não toca a trombeta, não. Não sai falando para todo mundo o que você fez. Por que essa recomendação?
para que a gente aprenda a fazer a caridade pelo prazer de servir, não para a gente aparecer. Porque dentro de nós ainda tem uma vaidadezinha. Então, a gente vê muitas vezes, isso acontece muito com os nossos amigos políticos, né? Eles fazem e aí põe aquele carro de som para mostrar, fulano de tal fez, né? Então, eles estão dizendo que, muitas vezes, essa atitude, a pessoa faz muito mais para ganhar o reconhecimento social do que realmente para ajudar. Olha, eu te enganar não. Eu sou assim, na caridade eu arrebento, né? Fazendo aqui uma brincadeira. Então, ela faz para mostrar, ó, como dizem os jovens hoje, a pessoa se acha, né? Então, aquela pessoa que faz, olha, desculpa. Só que, ao longo da história, também tinha os homens que faziam questão de falar em praça pública, não porque eles queriam que a mensagem fosse escutada, mas porque eles queriam mostrar que eles eram bons, que eles falavam. Se a gente olhar na própria história de Jesus, a vaidade incomodou muito tudo que Jesus fazia e fez com que levasse Jesus à crucificação. Incomodava ele ter tantos seguidores. Então, as pessoas não estavam preocupadas, muitos, claro que muitos seguiram, né? Graças a Deus, por isso que a gente fala de Jesus até hoje, mas tiveram aqueles que ficaram mais preocupados com a posição social. Então, a recomendação é um exercício muito bom, que a gente faça pelo prazer de ajudar, e é um exercício não sair falando. Claro, uma vez me perguntaram assim, Karina, eu fiz uma ajuda, cheguei em casa tão feliz que contei, isso anula? Eu falei, não. Por quê? Porque depende da intenção. Às vezes a gente está tão feliz que a gente conta. Mas é recomendado que a gente evite ficar dizendo, olha, eu... Por quê? Porque isso mexe com a nossa vaidade. No estágio evolutivo que nós estamos, de um modo geral, todos nós somos vaidosos. A gente gosta, né? Nossa, ela, ó, gente, que beleza, né? Então, a gente toma. E aí eu acho muito interessante o Evangelho falar na trombeta, porque a trombeta tem instrumentos musicais mais simples, mas a trombeta ela faz um barulhão e chama a atenção. Por que isso? Porque o nosso objetivo é aprender a ajudar e ser útil pelo prazer de ajudar. Não, como se diz no ditado, para aparecer, né? Ele fez para aparecer, né? Bem aqueles jargões que a gente usa. Então, como a gente falou, o que é um infortúnio? É uma má fortuna, é uma adversidade, é uma desdita, uma infelicidade, um fato infeliz que acontece a alguém, a um grupo de pessoas. Tudo isso é um infortúnio. Se a gente pensar, por exemplo, na tragédia do Rio Grande do Sul, nas enchentes que acontecem no Rio de Janeiro, em São Paulo, é um infortúnio, é algo difícil, né? Trouxe uma dor àquelas pessoas que participaram. Só que uma tragédia, por exemplo, como foi no Rio Grande do Sul, que apareceu as notícias no jornal, as pessoas sabem que aconteceu. O que o Evangelho vai trazer hoje é que existem dores desconhecidas que não aparecem no jornal e que nós precisamos estar atentos. Existem pessoas que estão sofrendo, mas que não saem contando para todo mundo da sua dor, não saem pedindo ajuda. Muitas vezes se sentem envergonhadas de falar que estão sofrendo, mas que precisam da caridade. E, às vezes, essas situações a gente só consegue chegar na pessoa se tiver uma amizade, uma proximidade, uma relação de confiança. Isso se for uma dor moral. Se for uma dor material, às vezes a pessoa não precisa falar nada, a gente vê, né? Fui lá, né?
Meu sobrinho hoje ele está com 14 anos. Não sei se eu já contei essa história. E aí, os adolescentes, as crianças, são muito tentadas com as coisas materiais, né? Eu queria ter um celular. E aí, uma vez, meu irmão falou assim, olha, eu vou levar meu filho para a distribuição de cesta básica que eu faço, para ele ver. Aí ele foi. Depois ele veio conversar comigo. Tia, você acredita, tia, que quando eu cheguei na casa, não me serviram um café? Aí eu falei, mas meu filho... Tia, mas um cafezinho não é caro, na cabeça dele. Eu falei, olha, não é bem assim. Ele, poxa, tia, celular... Aí ele foi falando, eu não entendia, mas um café? E assim, isso impactou muito ele. Meu sobrinho ama café, desde pequenininho. Então, aí eu falei, tá, aí a gente aproveita, né? Tá vendo? Você está triste porque não tem um celular e tem pessoas que não têm um café. Então, às vezes é importante dar esse dado de realidade. E, realmente, as pessoas não tinham, se ela estava recebendo. Porque é cultura nossa brasileira, né? Chega alguém, você quer um cafezinho? Não é uma cultura? Mas se a pessoa está precisando de uma cesta básica de arroz e feijão, como é que ela vai oferecer um café? Ela está grata, mas ela não tem meios de agradecer materialmente, ela agradece com o coração. Então, foi muito interessante. Então, aí começa o Evangelho, eu trouxe só um trechinho. Nas grandes calamidades, nesses desafios grandes, como a gente falou no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Petrópolis, tem várias, né? A caridade se emocionam e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Quando teve Rio Grande do Sul enchente, várias pessoas saíram do Brasil inteiro, inclusive do Rio de Janeiro, para ir lá, porque apareceu e sensibilizou. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Tem muita gente que está sofrendo, está doendo e que não está aparecendo no jornal. É isso que o Evangelho está chamando a atenção. Os que jazem sobre um grabato, sem se queixar. Essa foi outra palavra que eu não conhecia. Mas, se a gente procurar, é um leito pequeno, miserável, uma cama velha, desconfortável. Olha, é aquela pessoa que está dormindo num lugarzinho difícil, que só em você olhar você já sabe que ela, para dormir ali, ela sofre. E tem uma condição difícil. Então, ele está dizendo, olha, tem gente... Vamos lá, quantas pessoas do nosso Rio de Janeiro dormem na rua? Quantas pessoas estão em abrigos? E que não estão aparecendo no jornal, mas a gente sai e vê. Centro da cidade, Candelária, você vê muita gente que está com um papelão, um cobertor, e está ali. Então, o Evangelho está contando isso para a gente e parece que está atual. Né? Brincadeirinha não está, não parece não, está muito atual e permanece muito atual. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. Tem pessoas que elas são tão comprometidas, não tiveram o hábito de pedir ajuda, que quando elas às vezes sofrem algo muito difícil que elas não contavam, elas ficam com vergonha de pedir ajuda. Mas estão precisando. Às vezes está pertinho da gente. Então, aí ele está dizendo, vamos procurar ficar atento, não só àquilo que aparece, mas às dores que ninguém sabe, às vezes, que está doendo. As dores ocultas, né? E, às vezes, tem uma amiga minha, uma vez contou assim para mim, Karina, eu tenho uma vizinha, olha que interessante, que ela tem uma neta, a neta devia ter 3, 4 anos. Eu estou vendo que essa menina brinca no quintal, no período de frio, descalça e sem casaco.
infortúnio oculto. Mas ela nunca me pediu nada. Precisa? Se uma criança pequena corre, mas a criança tem comida? Não sei, parece que sim, porque ela está correndo. E aí ela foi e conversou. Aí ela falou, realmente, não tem. Aí fez, professor, tem algumas coisas boas. Essa minha amiga é professora. Conta ela que se esquece na escola casaco, o aluno esquece um monte de coisa. E aí ela convocou as mães. Alguém tem roupinha de criança nessa cidade? Conseguiu doar. Né? E aí depois a gente passou a ver que aquela menina brincava no frio, já com uma calcinha de moletom, com um casaquinho. Olha só que interessante. Ajudou essa menina? Ajudou. Quantas vezes o filho vai crescendo e não se sabe o que fazer com a roupa, porque cresce rápido? E aí ajuda uma mãe dessa, né? Uma avó, que no caso, a mãe ia trabalhar e a avó ficava sozinha, mas não tinha condições. Muito bem. Muita gente deplora, ou seja, lamenta não poder fazer todo o bem que desejara por falta de recursos, dinheiro suficiente. E se desejam possuir riqueza, dizes para lhe dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção, e pode até ser, em alguns, sincera. Eu ajudaria muito no dia que eu ganhar na loteria, na Mega Sena, com uma coisa assim, uma herança grande. Aí eu faria muita caridade. Aí ele continua, olha, essa intenção de querer ganhar muito dinheiro para ajudar é até louvável. Mas aí ele vai continuar trazendo uma reflexão importante no parágrafo embaixo. Dar-se-á, contudo, que seja completamente desinteressada em todos. Será que quando eu quero ganhar um bom dinheiro, eu vou usar tudo para caridade? Ou vou beneficiar primeiro eu, depois eu, terceiro eu, e lá na 15ª posição a caridade? Aí ele já está fazendo uma reflexão, né? Não haverá, mas ele ainda coloca todos, porque talvez tenha pessoas que recebam e doem muito. Não haverá quem, desejando fazer o bem aos outros, muito estimaria começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto. Eu acho tão interessante, porque supérfluo é alguma coisa que não é tão necessária. Né? Então, às vezes, eu queria ter... porque se eu não sei se eu ganhasse na lote, eu estaria aqui hoje, parada aqui no Deus Luz e Verdade, conversando com vocês, né? Acredito que sim, estou aqui brincando. Mas será? Às vezes, a gente ganha uma soma e é muito comum que a vaidade possa fazer com que a pessoa se perca. Cria, às vezes, excessos que ela não tinha. Né? Mas também há pessoas que talvez possam conseguir. Mas existe uma providência divina em tudo. Talvez a gente não tenha grandes somas, porque, de repente, a gente ainda não tem condições de ter. O nosso objetivo é a evolução moral. Aí, de repente, espero que isso tenha acontecido só comigo, mas não com vocês, apareceu aquele dinheirinho do 13º a mais. E vou gastar com algumas coisas que não são tão importantes. Né? Então, às vezes, isso acontece. Imagina uma grande soma. Então, ele está fazendo uma reflexão. Será que esse desejo é só para ajudar o outro? Ou você está lá pensando, vou me dar bem e aproveito para ajudar o outro? Ou, muitas vezes, o conhecimento espírita são reflexões para a gente fazer. Não, eu acho que eu conseguiria ajudar mesmo. E não, eu teria dificuldade. Cada um faz a sua reflexão. Mas tendo a certeza de que a posição que a gente se encontra é uma oportunidade de evolução. Sempre. A família que você nasce, o estado, né?
É a oportunidade. E a gente tem que aproveitar. Muito bem. Essa segunda intenção, que é de ficar rico para poder ajudar, que esses tais, porventura, dissimulam aos seus próprios olhos, mas que se lhe deparasse no fundo dos seus corações, se eles examinassem ou percrustassem, anula o mérito do intento, visto que com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. Olha a reflexão que ele está fazendo. Será que quando eu quero ganhar rico, eu penso primeiro em mim, para depois no outro? Porque a verdadeira caridade é que eu comece a pensar no outro e esqueça de mim. Né? Então, muitas vezes, a gente precisa, quando nós vamos fazer uma ação, pode ser a ação mais simples. Eu tenho que olhar para o outro. Eu tenho que olhar para a pessoa e ele está precisando. Como a minha amiga olhou. Gente, aquela menina não tem um casaquinho? Ou será que tem e ela deixou? Aí viu de novo. Não, mas de novo. De novo? Sua netinha tem casaquinho? Não. Opa! Então, ela precisou olhar para fora dela. O ponto sublimado da caridade estaria em procurar ele no seu trabalho. Esse é o ideal, né? Procurar o nosso trabalho, no emprego das nossas forças, na nossa inteligência, nos seus talentos, os recursos que eu preciso para realizar os nossos atos de amor. E é muito importante a gente pensar que com o amor a gente faz muito. Precisa ser, né? A gente está aqui falando dos infortúnios, das dores, mas quantas dores não são morais? Quanta caridade a gente pode fazer sem gastar R$1? Quanta caridade de situações pequenas que a gente pode fazer, né? Existe uma ONG chamada Argilando. Essa ONG ela é muito interessante, porque eles têm um projeto chamado 365 dias de agir. O que é isso? Eles pedem para que a pessoa, uma vez no ano, olha que interessante, ela escolha um dia, ela entra lá no calendário, para fazer uma ação que seja para beneficiar socialmente e não seja para a família nem para as pessoas conhecidas dela. E que ela tire uma foto simbólica. Não é uma foto dela dizendo assim, olha, eu aqui. É uma foto simbólica. Então, por exemplo, eu vou doar pão, eu tiro a foto do pão e coloco no dia tal, na Dias da Cruz, eu doei pão. E eles pedem isso. E aí esse projeto, essa ONG cresceu muito. Porque se eu fizer uma vez ao ano, olha que interessante, é muito pouco a gente pensar uma vez ao ano, né? O ideal é que a gente fizesse muito mais. Mas essa ação ao ano faz com que eles dizem que todos os dias do ano houve uma ação. Uma vez a gente foi fazer esse trabalho no encontro de jovens da região daqui do Meia, abolição, adjacências, né, Engenho de Dentro, aqui também, né? E aí um jovem teve a seguinte ideia: olha, ele percebeu que algumas pessoas no condomínio dele eram muito mal-humoradas. Aí ele deixou um bilhetinho na caixa de correio, que era uma mensagem de bom ânimo. Olha que interessante. É uma mensagem? É um trabalho voluntário? É. Teve uma jovem que percebeu que na rua, os garis, ela achava que os garis podiam ter sede. Aí ela resolveu encher uma garrafinha, e quando o gari passou, ela falou, você quer uma garrafinha de água? Então, o projeto é interessante. Por quê? De pequenas ações se chegam a ações grandes. Às vezes a gente quer uma ação gigante, né? E, às vezes, a ação gigante a gente não consegue. Mas dar uma água que eu enchi na minha casa com umas garrafinhas que, às vezes, a gente joga fora, eu posso fazer. Mandar um bilhete. E eu imagino até que, até por ter sido escrito por um jovem de 14 anos, deve ter sido muito legal
quem recebeu uma mensagem de incentivo, né? Então, e aí a gente foi fazendo, né? E a gente fez aqui, tem muitos espíritas trabalhando nesse projeto. Aí eles fazem assim, projeto, recolher tampinha de garrafa, recolher aquele metalzinho da Coca-Cola que abre, porque, dependendo da quantidade, você troca por uma cadeira de roda. Então, são ações muito pequenas que podem levar a grandes ações, né? Eu me lembrei que outro dia, a gente às vezes conta alguns causos que são interessantes. Eu vou trabalhar todo dia de ônibus. E aí fui trabalhar com aquele cartãozinho bonito do Jair, né? Só que na hora que eu fui passar, o cartão escorregou da minha mão. Só que foi mais complicado. O cartão não escorregou da minha mão, ele caiu num cantinho. Tem a roleta, e tem alguns ônibus, tem aquele cantinho que não passa ninguém. Parou ali. E naquele mês tinha uma coisa muito divertida. Eu estava sem dinheiro e só tinha aquele cartão. Aí eu parei. Eu acho que a gente, nessas horas, fiquei imobilizado olhando para o cartão. Meu Deus, e agora? Nossa Senhora, comecei a rezar. E aí eu pensei, eu não vou caber ali, eu não vou entrar ali. Nessa altura eu já tinha parado a fila de quem ia querer entrar, né? Ah, beleza. E aí para um rapaz e diz assim, a senhora fica tranquila que eu vou lá e pego. Tá tudo bem. Gente, aí ele foi, lá embaixo que eu também não ia conseguir, porque tamanho GG eu não ia fazer o que ele fez, mas ele fez. Pegou o cartãozinho, deu aquele sorriso. Gente, quanto de alívio aquele rapaz me deu? Muito. Eu falei, graças a Deus. Recuperei meu Jair. Então, são, às vezes, atitudes de gentileza que vão fazer com que a nossa vida fique mais tranquila. Era um dia de ônibus cheio para o trabalho que eu fiquei sorridente. Aí fiquei rindo para ele, igual uma hiena feliz da vida. Só faltou ele dizer assim, já foi, tia, já entendi, né? Mas ele não sabia que, especificamente naquele mês, eu estava no chamado perrengue. E perder aquele Rio Card cheio ia dar um grande problema. Hoje eu vou precisar beber água. Espera aí. Isso é coisa de gente alérgica. Senão, às vezes, eu começo a espirrar. Acho que foi. Vamos lá. Muito bem. Infelizmente, a maioria nós vive a sonhar com os meios de mais facilmente enriquecer. De súbito e sem esforço. Ah, eu podia ganhar uma herança. Poderia ter aquela pessoa distante da minha vida que nunca apareceu e, de repente, dizer aquelas coisas de filme, né? Karina, eu faço parte da sua família e você não sabe, e venho te deixar uma herança. A gente não pensa nisso. Olha o que o Evangelho está falando. Olha lá. Enriquecer de súbito, rapidamente, sem esforço, e correndo atrás de quimera, de um sonho, de uma utopia, quase a descoberta de um tesouro, olha, de uma favorável ensanche aleatório, o recebimento de uma herança inesperada. A gente queria, né? Como a gente gosta dos filmes de caça ao tesouro. Que dizer do que espero encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Outro dia eu estava pesquisando na internet para vocês rirem um pouquinho. Existe prece para ganhar na loteria. Prece para atrair dinheiro. Eu falei, gente, essas pessoas, acredito eu, que não estudaram espiritismo. Porque a prece depende da intenção, mas também da providência divina. Se eu peço aos espíritos algo que não é bom para mim, eu não vou receber. Mas tem. Olha o que o Evangelho, tem muita gente que quer. Ah, eu seria muito bom. E aí teve uma encarnação ganhando dinheiro e não fez nada daquilo que se comprometeu. Porque o dinheiro lhe trouxe facilidades que a pessoa se perdeu.
certamente não conhecem, nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí o vencerem punido pelas decepções. Então, eu tenho uma notícia para vocês. Vindo Deus, luz e verdade, é a pedir a Deus que nos dê força, auxílio, mas a gente não vai ficar rico porque chegou à casa espírita, não, tá? Mas a gente pode ficar rico de virtudes, a gente pode evoluir mais, para que no dia que a gente venha a estar rico novamente, se é que a gente já não foi, a gente saiba lidar sem se perder. Olha que legal. Aqueles cuja intenção, olha, eu quero ficar rico para ajudar, está isenta de qualquer ideia pessoal, não, eu quero ficar rico mesmo, porque eu ia construir um hospital, um abrigo, e é isso. Devem se consolar da impossibilidade que se vem de fazer tudo o bem que desejaria, lembrando-se que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem privar de coisa alguma. Então, às vezes, a pessoa dá aquele dinheirinho, ou dá o que ela pode, mas aquilo está saindo com um suor, né? É mais importante do que aquele que daí sobrou mesmo. Vamos lá. Todo aquele que, sinceramente, todos nós, que deseja ser útil, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Gente, não falta. É, às vezes, orientar para uma pessoa, olha, o ponto de ônibus fica ali. Que ajuda para atravessar a rua? Tudo isso é que ajuda. Porque a gente, às vezes, pensa em coisas muito grandes, né? Mas, assim, o cara do Jael nem sabe, mas ele ganhou uma prece minha. Falei, que Deus abençoe seu dia. Olha só. Graças a Deus, muito obrigada. A gente não faz isso? Que é absolutamente grata. Ele não estava no meu pensamento, mas ganhou quase 40 minutos de oração lá. Eu fiquei ali, que bom. E cheguei no trabalho e falei, gente, ainda tem gente boa. Porque eu poderia não conseguir pegar, descer e alguém pegar para si. Não. Fica calma, tia. Vou pegar para você. Valeu, né? Então, é isso. Então, não vamos ficar preocupados se a gente não tem din-din. Né? Procure essas oportunidades de ser útil, e lhe depararão. Se não for de um modo, vai ser de outro. Porque ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer. Né? Prodigalizar, ou seja, dar em grande quantidade um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Quantas vezes a pessoa diz assim, vai com Deus, confia, fica assim não. Pode dar uma força no momento difícil, né? E aquela palavra que circulou muito, gentileza gera gentileza. Então, às vezes, a gentileza é simples do cotidiano. Né? Uma vez eu estava dentro do metrô, onde tem quem sai na rua, tem. Aí eu estava com a mão na cabeça, uma enxaqueca daquelas. Aí a menina olhou para a minha cara e falou assim, a senhora quer sentar? Eu falei, não sou gestante. Ela, eu também acho que não. Eu falei, oba, não está tão ruim. Mas a sua cara é de quem está passando mal. Eu falei, então pode sentar. Gente, olha que legal. Ela precisava me dar o lugar? Não sou gestante, não tenho uma deficiência. Mas e aí? Eu percebi que o outro está passando mal e eu não estou. Então, são determinadas situações. O que ela garantiu? Eu, morando longe do trabalho na época, tivesse um conforto. Então, são muitas situações que a gentileza, a solidariedade, elas podem nos ajudar. E precisa de dinheiro? Não. Né? E aí, o que a gente já começou a falar e que está nesse capítulo? Que existe uma diferença entre a caridade material
e a caridade moral. Amemos uns aos outros e façamos aos outros tudo o que quereríamos que nos fizessem. Toda religião, toda moral se acham encerrada nestes 2 preceitos. Se fossem observados neste mundo, todos seriam felizes, não mais há ódios nem ressentimentos. É o nosso esforço, porque como o ser humano briga por coisas tão pequenas, né? Quem é um pouquinho mais velho, como eu, que lembra do cinema que não tinha assento marcado e que tinha gente que furava fila. Gente, você furava a fila para se divertir. E aí a gente pensa, para quê? Então, muitas vezes, e aí você cria mal-estar em alguém. Então, quanto mais a gente agir de forma correta, quanto mais a gente pensar no outro, melhor, não só para a gente, mas para a sociedade como um todo, né? Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veriam nos quarteirões sombrios, onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo crianças miseráveis que tudo faltava. Então, ele diz que se o rico desse um pouco do que é supérfluo, é desnecessário, ele ajudaria muita gente. Eu me lembrei, eu fiquei lendo isso, porque a gente lê e tenta olhar. Uma vez uma amiga me ligou e falou assim, Karina, ganhei uma peça de teatro, um ingresso. Você iria comigo? Claro. Oba! 0800? Ela vou. É lá, nesse shopping na Barra da Tijuca, Village Mall. Quando eu cheguei lá, eu levei um susto. Susto. Eu fiquei assim, olhando. Para quem já foi, nada é parcelado. Mas você tem, assim, aquela bolsa custando 30 mil reais, 40 mil reais. Aí a gente ficou olhando, as duas não sabia. A gente tinha o ingresso. Aí ficamos olhando. Nossa, não dá nem para comprar uma caneta, né? Aí, na parte de alimentação, um piano ali no meio, a gente falou, como é que a gente faz um lanche depois do teatro, né? E aí eu fiquei pensando, quando uma pessoa compra uma bolsa, que seja de 30 mil reais, e seja uma bolsa supérflua, quanto ela ajuda se ela abrir mão só daquela bolsa? Olha o que o Evangelho está dizendo para a gente. Quantos projetos? Não é à toa que a gente vê muitas vezes na mídia pessoas como Ayrton Senna, alguns que com muito dinheiro fundaram um espaço, né? Então, às vezes, pessoas com muita riqueza poderiam tirar um pouco para poder. Mas, às vezes, o que dificulta quando se é rico? A vaidade. Olha, aquela bolsa ali, só eu tenho. Eu tenho um. Aí, esse sentimento de pensar primeiro em si, para depois no outro, dificulta. Acabou que a gente terminou a peça de teatro, resolvemos pegar assim, vamos pegar uma condução fora daqui, né? Vamos para outro lugar? Ela, não, peraí, eu vou ter que conversar com o guarda. Falei, vai, vou. Ô, seu guarda. Ele olhando para a nossa cara. A gente ali, vestidinha, né? Sim. Carioca que usa sandalinha rasteira, chinelo, já entramos no Village Mall, já pensando em sair correndo. Não tem um lugar aqui onde pobre coma, não? Aí o guarda, olha, lá no último andar tem uns fast food. Eu falei, vamos embora. Mas é só para a gente ter noção de que tem espaços muito luxuosos no Rio de Janeiro e existem pessoas ricas que compram coisas extremamente caras. Né? Aí eu achei que a gente, quando dá esses exemplos, fica mais fácil de entender o que os espíritos estão falando. Porque eles, olha, o supérfluo do rico pode ajudar um pobre. A gente pode. Porque se aquele shopping está cheio e funcionando, tem muita gente que compra. Né? Amai, portanto, o vosso próximo. Amai como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estarei, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora.
Se assim for, de que desespero não vos sentireis preso ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? E aí o Evangelho ainda vai dizer assim: você sabe se aquela pessoa que você está rejeitando não é amigo de vida passada? Você sabe se aquela pessoa não lhe ajudou numa outra encarnação? Sabe de nada, inocente. Então, aproveita a oportunidade de ser útil, né? Porque a gente não sabe. Desejo compreendais bem o que seja caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém, que é a mais difícil de se fazer. Como é difícil, às vezes, a gente lidar com algumas questões da vizinhança, do condomínio, né, gente? Beleza. Alguns desafios da nossa vida cotidiana, onde reunimos em família pessoas com gostos diferentes, com ideia diferente, com ponto de vista diferente. E aí o Evangelho nos recomenda que aí é o nosso primeiro exercício. Será que tem jeito de harmonizar? Será que a gente precisa brigar? Muito bem. Então, botei aquela foto bonita aí, que é uma família sorridente, né? A caridade moral consiste em se suportar. Achei interessante o Evangelho falando em suportar, ó. Umas às outras, as criaturas. E é o que menos fazeis neste mundo inferior, onde vos achais por agora encarnado. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber se calar, deixando que o outro, mais tolo, fale que ele. Muitas vezes fica aquele embate, né? Eu não ouço o outro não me ouve. Ele acha que tem razão, eu também acho. Aí a gente fica aumentando a voz, aumenta, e não sai. Tem situações que a gente até... Vamos deixar para conversar depois? Vamos falar isso mais calmo, né? Porque tem discussões, quando a gente fala na crítica, na discussão construtiva, que a gente conversa para chegar a algum lugar, para tentar melhorar. Mas e quando é só briga? É melhor deixar, porque não está sendo útil. Nem sempre é fácil para a gente descobrir. Mas a gente vai tentando. Lembrai-vos de tudo que já tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repilar um espírito que foi caro e que, no momento, se encontra em posição inferior à vossa. É tão interessante a gente pensar que o nosso corpo não mostra quem nós somos. A pessoa pode estar vestida com uma roupinha simples, pobrezinha, e ser um espírito de uma evolução que a gente não imagina. Olha que interessante, né? A pessoa pode estar bem vestida, se olhar, uau! Mas, interiormente, o coração está pesado, os sentimentos estão agressivos, está pensando em prejudicar alguém. Então, não é o corpo, o status, a aparência, a idade que diz quem a gente é. Então, quando você despreza alguém, você não sabe quem é, né? Encontrei, aí ele vai contar, o Espírito está contando, encontrei aqui um dos pobres na terra, a quem por felicidade eu puder auxiliar algumas vezes, e que ao meu turno eu tenho que agora implorar auxílio. Então ele ajudou. Aí aquele que ele ajudou está lá. E ele agora precisa de pedir ajuda. Que bom que ele ajudou, hein? Porque agora ele tem a chance de ser socorrido. Essa foi uma pesquisa, que ela já é antiga, mas eu resolvi trazer. Um psicólogo em São Paulo, na Universidade de São Paulo, estava fazendo um trabalho acadêmico que a gente chama de mestrado. Defende uma tese, uma teoria. E essa teoria, essa tese dele, ele chama de invisibilidade pública. O que é isso? Ele veio, durante 8 anos, ele fez de conta que ele era gari.
8 anos. Muita disposição, né, amigo? Não sei se eu daria conta disso não, mas ele conseguiu. Durante 8 anos, ele fazia assim, não fazia direto não, tá? Mas ele botava uma roupa, pedia emprestado e fazia de conta. E ele percebeu que quando ele estava na universidade com aquela cara de doutor, todo mundo dizia assim, oi, e aí, tudo bem? Como é que tá? Quando ele botava a roupa de gari, ele não recebia um bom dia. Olha que interessante. E que tanto para ele como para os amigos que trabalhavam, era importante que alguém olhasse, cumprimentasse, desejasse um bom trabalho. E aí ele percebia isso. Na universidade, ele era muito querido. Quando ele fazia o experimento e botava a roupa de gari, ele se sentia invisível. Então, quantas vezes, né, o assessorista pode receber, deve receber um bom dia, um bom trabalho. A copeira, gente, você chega para a copeira e diz assim, cafezinho tá bom, hein? Dá um sorriso. É mesmo? É. Todo mundo gosta do meu café? Olha só, a pessoa se sente. Tem empresas que fazem o aniversariante do dia e, às vezes, não chamam o copeiro, o gari, como se eles não fizessem parte da equipe de aniversariante. Que isso? A gente está dizendo que tem um aniversariante de acordo com a posição social? Então, ter uma atitude de inclusão, de amor a todos, independente da roupa, da função, é caridade. É mais do que caridade, eu diria que é necessário, indispensável e tem que fazer mesmo. Porque eu não sei, e se na próxima encarnação eu precisar trabalhar como gari? Posso. É uma profissão digna e justa. Todas elas. Se é honesta, digna e justa, está ótimo. Então, ele vai fazer isso. Ele comprovou, em geral, que as pessoas enxergam apenas a função. Quem não está bem posicionado sob esse critério vira uma mera sombra. Então, se vocês colocarem o título Fingir ser gari por 8 anos, vocês vão encontrar a tese, a notícia, toda. Ele fez várias entrevistas, e aí ele vai contar esse detalhe. Aqui a gente está fazendo pequenininho, tá? Só para mostrar aí para vocês que são situações. Eu moro numa casa e tem uma senhorinha que mora do lado da minha casa que ela tira as folhinhas do meu portão. Olha que legal, né? Eu tenho tempo de tirar folhinha do portão? Gente, não tenho. Aí, outro dia, eu falei assim, olha, obrigada. Ela, você viu? Eu falei, vi. Mentira, cá entre nós nem vi tudo, vi uma parte, né? Eu falei, aqui, olha, eu sei que o gari varre, mas eu tiro essa parte aqui. Aí eu falei, olha, muito obrigada. Ah, dona Karina, obrigada, porque você me agradece. Tem gente que não agradece, não. Olha só, gente. Mas sabe o que é, dona Karina? Ela me chama de dona, mas enfim. Eu gosto de ver tudo limpinho. Você já viu como é que seu portão está bonito? Já. E aí ela agora... Aí ela já separou que como a gente trata ela bem, os vizinhos que tratam ela bem, ela dá aquela arrumadinha. Quem não trata bem, ela não dá arrumadinha no portão, não. Mas o que a gente está falando aqui? Da importância dela ser olhada, considerada, receber um bom dia, que Deus abençoe seu trabalho. Né? Então, a piedade, e a gente também vai falar um pouquinho desse sentimento de piedade. É a virtude que mais vos aproxima dos anjos, a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e do sofrimento dos vossos semelhantes. Ah, gente, tenho piedade. Olha como ele está sofrendo. Como eu posso fazer um pouquinho para tornar mais leve? Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e que, quando por bondosa simpatia, chegais a lhe proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. A piedade bem sentida é amor,
e amor é devotamento. É a gente esquecer um pouquinho de nós e pensar naqueles que estão aí. Vamos seguindo. Qual seria o sentimento que mais nos dificulta a olhar para o outro, a ter piedade? Ele aqui vai dizer que é o egoísmo e o orgulho. O sentimento mais apropriado a fazer que prodigais a piedade, a gente tem que domar, tem que deixar de lado o egoísmo e o orgulho. Aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência, ao amor ao próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhe estender a mão para socorrê-lo e vos arranca lágrimas de simpatia. Outro dia, meu vizinho me falou, Karina, falei assim, eu não sei como jogar vidro. É porque eu sou daquelas pessoas que não tenho habilidade para muita coisa em casa, estou melhorando. Eu falei, eu não sei como jogar um vidro no lixo. Ah, você corta uma garrafa PET, coloca aqui, fecha, para que o gari não se machuque. Gente, olha que legal. Eu preciso pensar no outro. Eu poderia jogar meu vidro lá. Mas e se na hora de recolher alguém corta a sua mão? Então eu preciso pensar também no outro. E é uma coisa que eu posso fazer, claro que eu posso. Porque eu tenho piedade, eu poderia estar naquele lugar ali, tendo que recolher também e cortar a minha mão. Mas se eu só penso em mim, e não tem garrafa PET aqui, já era, vai assim mesmo. Eu posso estar prejudicando. Então eu tenho que deixar de pensar em mim e também pensar no outro. Não é que a gente não pense em nós, mas em muitas situações a gente precisa se deixar um pouco para olhar o outro que está ali. E ele vai falar aqui um pouquinho no finalzinho sobre os órfãos. Como existem pessoas, como existem crianças órfãs, como existem crianças que foram levadas para a adoção. E mais ainda, existem crianças que têm pais, mas que se sentem órfãos emocionalmente. Porque, embora elas tenham os pais, elas não se sentem cuidadas e orientadas. Tem pessoas que os professores, falam muito isso, que trabalham, que dizem assim, eu marquei a reunião de pais, veio a irmã mais velha. Porque aquela criança não tem uma pessoa próxima. Então, a gente ainda vive muita orfandade. Crianças que não têm brinquedos. Porque a gente fala assim, parece que tem, né? Tem criança que não tem. Tem criança que está sem o casaquinho. Então, a gente vai fazendo. Então, olha, meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para exportar-nos a servir de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Eu acho até interessante quando ele fala não ir para o vício, porque uma das formas de amparar a criança é também orientar o jovem. Olha, se fizer desta forma, a gente sabe que não dá certo. Se fizer assim, dá. Então, a orientação é caridade moral. Poder trazer o que a gente já aprendeu com a experiência, contar para o outro. Ponderai também que, muitas vezes, a criança que socorreis vos foi cara na outra encarnação. Olha, o mesmo papo que a gente encontrou nos outros itens. Caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estaria praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Se a gente soubesse que, de repente, aquela criança, aquele adulto, aquela pessoa que está ali sofrendo, já nos ajudou, rapidinho a gente ajudaria para retribuir, Só que a gente esquece para que a gente aprenda a exercer a caridade para com todos. Esse é o nosso exercício. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade.
Não, porém, aqui ele dá uma pausa que é muito importante. Essa caridade que magoa o coração, não essa esmola que queima a mão em quem cai, pois que frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Não tem gente que doa de uma maneira arrogante? Pega aí, toma, você precisa mesmo. Não consolou o coração. Muitas vezes foi uma doação que deixou o outro humilhado. Então, a doação, ela é a caridade, ela é, antes de mais nada, um ato de amor. É assim. É olhando e entendendo que eu poderia estar na mesma condição que ele. Ou, quem sabe, já não estive e não me lembro mais. Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes, o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra. Fala, né? De uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção, que equivale a resolver a lâmina do coração que sangra, e considerai que, fazendo bem, trabalhai por vós mesmos e pelos vossos. Então, é o nosso olhar amoroso, o nosso cuidado. Eu digo que as gentilezas do dia a dia vai tornar a nossa vida mais fácil e a do outro também. Bem, meus amigos, chegou a nossa hora, né, de fazermos o nosso contato com o nosso Pai Celestial. Isso é uma forma de carinho, de caridade, de amor, a oração. Isso não tem custo, pelo contrário, tem um grande alcance de uma forma gratuita. Quando nós oramos a Deus, abrimos o nosso coração com muito amor e pedimos por aqueles que estão à nossa volta, a nossa humanidade inteira. Então é hora das orações, é uma hora em que todos nós aqui participamos, agimos, transformamos para melhor as energias desta casa, que se torna cada vez mais um ponto de luz nesse bairro, que leva essa energia maravilhosa a muitos lugares. Então, nesse momento, nós começamos a nossa oração com a prece para os desencarnados, aqueles que deixaram a matéria, mas que nós temos certeza da vida eterna. Esses irmãos estão vivos em alguma dimensão na casa do meu Pai, né? Como disse Jesus, possamos nesse momento fazer essa ponte de ligação, de amor a essas pessoas que nos deram a vida, que conviveram conosco, amigos, uma família imensa que nós temos no plano espiritual, e podemos, nesse momento, estabelecer um contato, um carinho muito especial com os nossos entes queridos e abrir a nossa capacidade de amar para tantos irmãos que nós não conhecemos, muitos aqui presentes, participando conosco desse estudo, muitos irmãos que retornaram ao plano espiritual precisando de carinho, de atenção. E nós queremos, nesse momento, levar esse amor a todas essas pessoas, especialmente a nossa irmã Maria da Penha de Oliveira, fez um ano de desencarnada no dia 12 de setembro. Então, que ela seja envolvida nessa luz maravilhosa, que ela continue bem no plano espiritual, a Mara aqui mandando aquela vibração carinhosa para a sua tia, que ela seja muito feliz no plano espiritual. É o desejo que nós temos para aquele pai, para aquela mãe, para aquele irmão, aquela pessoa querida, e nós termos a certeza que eles estão vivos, isso nos traz um consolo muito grande. Então, possamos pedir por todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos os nomes que estão no nosso coração, na nossa mente. Isso também é uma ação de caridade, de amor. Então pedimos, Pai nosso,
que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, que assim seja. Pai de infinita misericórdia, bondade, recolha essa energia que nós geramos aqui, para que a nossa prece possa ser ampliada, possa ter essa força de chegar a esses corações que nós amamos tanto, a tantos corações que nós não conhecemos, mas que precisa desse carinho, e que eles recebam, com certeza, com muita alegria, esse momento de oração nessa casa. Que Deus abençoe a todos eles. Graças a Deus. E nós temos o trabalho, de irradiação. Cada oração aqui que a gente faz, nós temos uma equipe responsável. Nós temos uma equipe responsável pela parte da prece, e localizar os irmãos que nós colocamos o nome na caixinha de prece, levar a eles o carinho, os recursos necessários. E também temos a caixinha de irradiação, que é um processo muito intenso, muito poderoso. Então, nós colocamos ali na caixinha de irradiação o nome de um familiar, um endereço de trabalho, seja lá o que for. Essa irradiação, nós temos uma equipe que linda, que vai pegar justamente a energia que nós estamos gerando aqui e, usando dessa energia, vai levar recursos, um pouco de luz, de paz a esses lugares. Então, é um momento muito delicado e muito importante. Então, nós pedimos, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, a Maria, pedindo pelos nossos anjos da guarda, pelos protetores das famílias, que nesse momento, a irradiação que nós estamos gerando aqui, esse magnetismo, essa energia atômica poderosa, possa chegar nos nossos lares, no nosso ambiente de trabalho, na nossa comunidade, e fazendo essa limpeza espiritual, levando energia salutar para substituir, muitas vezes, aqueles dramas que existem dentro da família, dentro da comunidade, à nossa volta. Então, é luz que nós precisamos, é amor que nós precisamos gerar para reequilibrar as energias dos nossos lares, as energias por onde nós passarmos. Possamos ser sempre um instrumento de Deus, levando sempre a boa palavra, a boa atitude, o cuidado no lidar com o próximo. Então, que as energias possam ir nesses endereços que nós colocamos na caixinha de irradiação. E aonde agora eu estou imaginando, pensando naquela pessoa que está em casa, precisando de uma bênção, um carinho. Que Jesus entre pela porta da frente, vá até lá, nessa pessoa, e coloque a mão na mente dessa pessoa, reequilibrando, ajudando. A gente sabe, que essa projeção mental, aquilo que nós idealizamos, é uma coisa plástica, favorável à harmonização dentro da nossa casa. Então, a gente imaginar a nossa casa iluminada, cheia de luz, com Jesus lá dentro, é uma energia muito poderosa, que faz a limpeza dos miasmas, das dificuldades, e ajuda a harmonizar as relações, aonde nós estivermos. Que Deus, então, possa abençoar todos esses irmãos. Graças a Deus. E também uma parte muito importante das nossas orações é o pedido de saúde. Ainda agora a gente estava conversando lá fora a importância da saúde mental. Todos vocês concordam, A importância de manter a nossa mente dentro do possível, de um equilíbrio. E isso não é fácil. Nós conquistamos esse equilíbrio
acima de tudo, com o Evangelho de Jesus, porque lá está toda a prescrição, toda a orientação que nós precisamos para manter a nossa saúde mental, porque os desafios não param de acontecer. É dentro de casa, é na rua, é a violência, é a situação que vivemos, política, enfim. Estamos vivendo um momento muito delicado, mas um momento muito bonito, porque nós estamos nos preparando para dar essa virada, para que o planeta evolua. E nós, que já temos 5 minutinhos do Evangelho, podemos ajudar nessa transformação para melhor. Nós reencarnamos para a nossa evolução e ajudar a quem está à nossa volta e ajudar o planeta. Então, a saúde mental é tudo, gente. E automaticamente a nossa saúde física recebe as consequências dessa busca pelo melhor. Então, nesse momento, nós elevamos o nosso pensamento a Jesus. Nós elevamos o pensamento à nossa Mãe Santíssima, a Deus, o nosso Pai, para pedir saúde para nós. Cada um de vocês. Mentalize as suas dificuldades, problemas de saúde, problemas, as dores da alma, né, que não são poucas. E possamos aqui, mentalmente, de joelhos, pedir ao Pai, me socorre, me ajude a superar as dificuldades e seguir em frente. Então vamos cantar, porque a música, ela tem esse poder de limpeza, de equilíbrio. E vamos cantar. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Cura a nossa mente, Jesus. Quanta luz. Quando assim em prece nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Ó Pai de infinita bondade e misericórdia, que essa luz penetre no alto da nossa cabeça, pelo centro coronário, nosso centro de força principal, e distribua para todos os centros de força, nos limpando, nos harmonizando, serenando o nosso coração, afastando de nós um pouco essa ansiedade e nos trazendo essa fé, essa esperança, essa alegria de viver, valorizando essa oportunidade que Deus nos deu da vida. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, e pedimos por todos os nomes e endereços que nós colocamos na caixinha de visita médica, possamos mentalizar essas pessoas e mandar um pouquinho dessa energia bonita para pessoas que lá estão precisando desse carinho, né? Nos hospitais, nos asilos, orfanatos, prisões, os nossos irmãos que são moradores de rua, tanta gente necessitada desse carinho. Então, que Deus possa abençoar todos os nossos irmãos, abençoar cada um de nós aqui. Nós queremos agradecer a Deus. Gratidão é um sentimento extremamente importante. Precisamos agradecer mais, valorizar aquilo que temos. Então, muita gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos numa casa como essa, uma casa séria, amiga, de 100 anos de trabalho no bem. É uma casa reconhecida no plano espiritual. Por isso, essa assistência linda que recebemos desses amigos queridos, né? Então, que Deus nos proteja sempre. Estamos encerrando a segunda parte do nosso trabalho.
convidando a todos para o passe, que é o momento de reharmonização das nossas energias, pedindo a Deus que abençoe cada um de vocês no retorno aos seus lares, com muita paz, com muita proteção, né? E lembrando a todos a importância de estudar a doutrina espírita. Nós, na casa, nós temos vários cursos, né, online que facilita. Qualquer dúvida, pergunta ao nosso irmão Ricardo. E também nós temos a sessão de quinta-feira, às 15h. É uma sessão como essa, né, para quem não pode ver à noite. E também nós temos o nosso trabalho de tratamento de saúde, a operação espiritual, que é realizado sempre o primeiro sábado de cada mês. As inscrições para agora, outubro, já estão abertas na secretaria. Ok, gente? Uma boa noite, muita paz, muita harmonia. Vamos, então, ao passe, lembrando que os pais das crianças vão primeiro. Primeiro é a palestrante, e depois os pais das crianças, e depois a gente segue a ordem aí das cadeiras, ok? Uma boa noite, muita paz.